Olá, olá! Eu, Isabel Bebel, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de energia, manifestação e materialização. E aí, o que ocorre quando o assunto é um dilema? Quando nós temos um dilema, porque dilema é problema versus solução. E então, eu fiz aqui uma demonstração só para a gente refletir junto. Olha aqui. O que é isso? Isso é um cenário, ok? Um cenário de possibilidades, certo? Isso daqui é a solução, ó, solução. E isso daqui, esse pontinho preto é o problema. E aí nós focamos só aonde? No pontinho preto, no problema. Isso quer dizer o quê? Que a gente olha tudo de fora para dentro, responsabilizando os outros dos nossos problemas, dos problemas que nós mesmos geramos, que nós mesmos criamos. E daí a gente fica procurando, né, um responsável que não nós mesmos. E daí esse conflito que a gente cria, esse dilema que a gente cria, ele passa a nos ferir, de modo que a gente vai só fazendo, criando um problema em cima do outro, na tentativa de resolver, até o ponto que a gente, né, larga e joga essa toalha. Então, qual é a proposta, né, desse nosso vídeo hoje? É falar das possibilidades, são dicas de como a gente pode agir nesses casos. Então, primeira coisa é a gente parar e sermos honestos, verdadeiros conosco e nos perguntar: o que é que eu fiz para ter chegado nesse ponto? Aonde está a minha falha para que isso tenha ocorrido ou para que isso tivesse ocorrido? Então, após a gente identificar a causa, a gente vai para a origem, porque o efeito já é o dilema, já é o problema, né? Então, qual é a causa? De que forma que eu ocasionei esse dilema? Quando a gente constata, a gente vai para a raiz, para o cerne do problema. Após eu interpretar esse problema que eu compreendi, por que eu causei, então eu interpreto. Eu paro, penso, interpreto e daí então eu acesso o que isso causou, que sentimento me causou. E aí é a origem, porque quando eu descubro que eu estou irritada. E por que eu estou irritada? Ah, não sei, hoje eu acordei irritada, hoje não sei, hoje eu não tô naquele bom dia. E não é verdade, tudo tem a causa, né? E aí, qual a origem dessa irritação? É isso que nós queremos, né, acessar para que a gente possa trabalhar. Então, após a gente identificar, interpretar, e aí então, e a origem, que é o que? Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo insegurança, essa irritação por conta de eu não ter pensado, de eu não ter raciocinado, de eu não ter dado atenção às minhas intuições, e enfim, o importante é então a gente identificar o padrão do sentimento para que a gente saiba qual é a emoção a ser trabalhada. E aí, qual é
o que pega muito na gente, né? Porque a gente vai muito... a gente recebe comandos só que a gente não ouve esses comandos. A gente, né, quer comandar esses comandos, manipular esses comandos. Então a gente sempre acha que tem que parar para pensar primeiro, né? Quando eu tenho um problema, o que acontece? Eu vou pensar primeiro no problema? Eu vou sentir. Primeiro eu sinto que algo tá errado, que algo não vai sair bem e que algo pode piorar, né? E aí, após eu sentir, eu vou para o pensamento. E depois que eu penso a respeito, como a gente falou aqui anteriormente, quando eu penso a respeito do meu sentimento, por que isso, por que aquilo, mas que eu olho para dentro de mim e não eu olho para fora para saber o que está acontecendo dentro de mim, né? Porque aqui está uma bagunça, está um conflito de informações. Então, se eu sigo, eu obedeço esse recebimento de informação, que é o sentir, eu me ouço, eu sei que tem algo aqui, e isso tá falando comigo. E aí eu vou pensar a respeito disso. E no momento que eu penso e eu compreendo, eu dissolvo o que estava truncado, né? E aí eu vou no impulso da irracionalidade, da fantasia. Então, quando eu compreendo isso tudo, né? Nesse sentir, eu sinto, e aí surte, e aí materializa. Então, o movimento, esse é o movimento da materialização. Quando a gente vibra, pensa, e aí surte, materializa, né? A sensação, ela sempre vem em primeiro lugar, não tem outra ordem. O que tá errado é quando a gente coloca quando a gente muda a ordem desse comando, né? Então, a sensação primeira sempre é sentir. Mas aí nós brigamos, a gente briga com ela, com essa sensação. A gente começa a trazer inúmeras justificativas e desculpas para que o nosso racional, a nossa racionalidade justifique o nosso ato. E aí, o que acontece? É onde a gente causa a dor na alma. Por quê? Porque a gente está rejeitando a essência das coisas. Então, vamos parar e pensar. Vamos deixar vibrar primeiro, vamos ouvir essa vibração, vamos pensar a respeito dessa vibração e depois vamos materializar, né, esse comando. E aí a alma agradece. Até o próximo vídeo e tem dúvida? Comenta aí, dá aí uma curtidinha, se inscreve no nosso canal e vamos em frente.